A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cadê os irmãos para essa sexta-feira à noite buscarmos ao nosso Deus nesses minutos? É a nossa live Pandemia da Palavra. Passamos aqui rapidamente para lermos uma palavra, meditarmos rapidamente e orarmos ao nosso Deus. Esse é o nosso encontro às sextas-feiras. Quero saber se tem mais alguns irmãos participando aqui com a gente. Minha mãe já deu aí a paz de Cristo. Os irmãos aí da PIB Missões, os amigos. Glória a Deus. Nós começamos aqui às 21h30, toda sexta-feira, nesse mesmo horário, às 21h30, buscando a face do nosso Deus. Daqui a pouco, querido, nós vamos falar aqui sobre a diferença que existe do trabalho na igreja e a obra do Senhor. São duas coisas completamente diferentes. E eu vou ler aqui alguns versículos que vão trazer clareza à nossa mente. As pessoas sempre perguntam como que nós estamos conseguindo fazer a obra de Deus nesse tempo, já que nós não estamos trabalhando diretamente na igreja. E eu quero dizer que isso é possível. Ok? Vamos caminhar. Eu vou ler aqui o primeiro versículo que está em Mateus capítulo 6, no versículo 1. Mateus capítulo 6, versículo 1, que diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que estás no céu. Só lembrando aqui os irmãos, Sermão da Montanha começa no capítulo 5, guiado por Jesus Cristo, passa no capítulo 6, que é o versículo 1 que nós lemos, e fecha aqui no capítulo 7. São 3 capítulos importantíssimos para nós podermos meditar. Deixa aqui de sugestão para que os irmãos possam estar de acordo com a sua disponibilidade lendo esses textos para crescimento espiritual. Ele vai falar muito sobre a questão da moralidade. E aí é interessante porque eu vou me ater ao versículo 1 para os irmãos conseguirem entender, ok? Guardai-vos, Jesus ele está orientando os discípulos, de fazer a vontade dos homens para serdes vistos por eles. Que nessa época os escribas e os fariseus, eles gostavam muito, de fazer a obra de Deus, de seguir a lei,
e mostrar para as pessoas, para a sociedade, que eles estavam fazendo alguma coisa para Deus. E aí Jesus ele vai dizer que os que fazem desse jeito não receberão galardão junto ao vosso Pai que estás no céu. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus, mais precisamente o Senhor Jesus. Eu fiz questão de ler aqui o versículo 1, irmãos, porque ele fala muito do trabalho que os escribas e fariseus faziam na época de Jesus. Quando nós transportamos esse entendimento para os dias de hoje, percebemos que estamos fazendo a obra de Deus de uma forma diferenciada. Não fazemos a obra de Deus hoje da forma como nós estávamos habilitados, acostumados a fazer. Porque lembra, antes, nós tínhamos ali todos os domingos de manhã, escola bíblica dominical, à noite, 18 horas, íamos para a casa do Senhor cultuar a Deus. Depois, nós tínhamos alguma programação depois do culto, né? E assim voltávamos para as nossas casas. Tirávamos também aí o final de semana para evangelizarmos, fazer ar livre, fazermos visitações. Durante a semana mantínhamos contato com os irmãos, mas era algo mais proximal, né? Tínhamos a oportunidade de ver os irmãos, de abraçar, de apertar a mão. Então, era uma maneira de se fazer o trabalho na igreja. Esse trabalho na igreja era desenvolvido dessa forma. Hoje, a gente está fazendo de uma outra maneira. Essa outra maneira dá uma leve impressão que nós não estamos trabalhando na igreja, né? E aí a gente precisa entender que estamos de uma nova forma, de um novo tempo, trabalhando da maneira que Deus nos concede a oportunidade para trabalhar, né? E eu pergunto para você, você está trabalhando na igreja ou não? Porque a igreja somos nós. Então, se você faz uma ligação para alguém, você está trabalhando na igreja. Se você se preocupa e ora, intercede a Deus pela vida desse alguém, você está trabalhando na igreja. Se você evangeliza alguém através da sua vida, você está trabalhando na igreja. Mas se atente ao detalhe da Bíblia, né? Que nós não podemos nos equiparar aos escribas e fariseus que faziam o trabalho na sinagoga para estar se aparecendo, né? Nós não podemos fazer a obra de Deus para nos aparecer, ok? Isso precisa ficar bem claro, porque é uma característica que Jesus traz sobre a vida daqueles partidos políticos e que nós temos que fugir disso, né? Eu conheço muitas pessoas que fazem o trabalho de Deus na igreja, mas eles não trabalham diretamente no altar, trabalham nos bastidores, né? E Deus é a única pessoa que sabe, né, aquilo que nós temos feito para Ele. Aqui está então uma diferença do trabalho na igreja. E eu quero dizer que esse trabalho na igreja é completamente diferente da obra do Senhor. A obra do Senhor, ela vai trazer uma outra característica, e eu queria ler com você, lá é um texto bem conhecido, tá? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Olha o que o apóstolo Paulo vai trazer para nós. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor Jesus. Aqui está a característica da obra do Senhor. Aquele que faz a obra do Senhor, ele é firme e ele é constante. Ele sabe que o seu trabalho não vai ser vão no Senhor Jesus. Ele sabe que ele não está trabalhando para homens. Ele sabe que ele está trabalhando para Deus. Eu queria que
você entendesse, meu filho, isso, porque essa palavra é uma palavra que precisa ser renovada todos os dias na nossa vida. Quem trabalha na igreja, muitas das vezes, ele não é constante, ele não é firme, ele sofre variação na sua fé. Uma semana ele está na igreja, outra semana ele não está. Por quê? Porque ele está preocupado com homens. É diferente das pessoas que fazem a obra do Senhor. Quem faz a obra do Senhor, ele é chicoteado, ele é criticado, as pessoas falam mal, assim como falaram mal de Jesus, né? Mas ele continua, porque ele sabe, né, para quem que ele está trabalhando. Ele sabe quem foi que o convocou para a obra. Ele reconhece o valor da sua missão. E aí é interessante porque não tem como eu falar sobre isso sem nós nos reportarmos ao primeiro amor. Né? Nós temos esse jargão dentro da igreja, tem até um louvor de um pastor, que é um pastor amigo meu, que a gente teve a oportunidade de se conhecer, e esse louvor foi justamente escrito por ele, o pastor Aurélio Rocha, que veio falecer esse ano e voltou para casa, né? Está morando aí junto com Deus nas mansões celestiais. Ele fez esse louvor que é cantado por todas as igrejas. Quero voltar, né, ao início de tudo, me encontrar-me contigo, ó Senhor. E aí no refrão, né, quero voltar ao primeiro amor. As pessoas estão trabalhando na igreja, mas já perderam o amor há muito tempo, né? É diferente daquele que faz a obra de Deus. Quem faz a obra de Deus, ele está sempre revivendo o primeiro amor. E o que é essa expressão primeiro amor? Primeiro amor significa nós termos prazer em servirmos a Deus. Se nós temos prazer em servirmos a Deus, e olha que se eu sirvo ao meu irmão, automaticamente eu estou servindo ao meu Deus, ok? Então, se eu tenho prazer no servir, com certeza eu estou vivendo o primeiro amor, né? Ontem, se não me falha a memória, eu ouvi um debate na rádio e o pastor falou algo interessante. Existem muitas pessoas trabalhando na igreja porque estão fugindo de Deus. Por quê? Porque quando você trabalha na igreja, você ocupa seu tempo, você se ocupa de atividades, e essas atividades são os trabalhos da igreja, e aquilo ali vai servir de um subterfúgio para que a pessoa fuja do próprio Deus. Estar trabalhando para ele, mas se ocupando das coisas dele, das atividades da igreja, porque no fundo, a pessoa não está preocupada em servir, a pessoa está preocupada em estar fugindo das suas responsabilidades pessoais diante de Deus. Querido, a linha é muito proximal, existe uma linha muito tênue, e os nossos olhos foram abertos no decorrer da nossa caminhada para que nós pudéssemos enxergar justamente essa diferença de estarmos trabalhando na igreja, muitas das vezes de uma forma muito mecânica, muitas das vezes de uma forma automática, né? Deixando o primeiro amor de lado, nos preocupando com os elogios, nos preocupando com o que as pessoas vão pensar de nós. Mas quando o apóstolo Paulo fala que nós temos que ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, é tomando chicotada nas costas, é passando pelo deserto, é enfrentando dificuldade na obra que a gente vai conseguir cumprir o propósito que Deus colocou nas nossas mãos para cumprirmos. E eu já vou terminar, e eu quero terminar dizendo que, infelizmente, nós estamos preocupados, muitos preocupados
com o ativismo religioso, muitos preocupados em estar fazendo algum trabalho na igreja hoje, né? Ao invés de se preocupar não com a obra do Senhor propriamente dita, mas se preocupar com o Senhor da obra, porque a gente quer fazer a obra do Senhor, muitas das vezes, sem ter plenitude espiritual no Senhor da obra. Muitas das vezes, sem saber qual é o nosso dom, muitas das vezes, sem saber qual é a missão que Deus está colocando nas nossas mãos, muitas das vezes, sem saber qual é o nosso chamado. Então, nós precisamos alinhar nossa vida, nós precisamos definir os nossos objetivos, precisamos estar alinhados com a visão que Deus tem para as nossas vidas e assim não deixarmos, né, que os 40 dias que os espias ficaram ali espionando, né, a terra prometida, pudesse demorar, esses 40 dias pudesse demorar 40 anos, para que eles tomassem posse dessa promessa de Deus. Não percamos tempo, né? Os 40 dias não podem se tornar 40 anos, ok? 40 dias não pode se tornar 40 anos, porque nós, se não estivermos entendendo o propósito de Deus, se a nossa visão estiver embaçada, se não estiver claro para cada um de nós, da nossa missão e daquilo que Ele tem para fazer na nossa vida, mas precisamente dentro da igreja, nós vamos estar batendo cabeça, vamos estar perdendo tempo, né? Vamos estar se preocupando com aquilo que não é preocupável e assim vamos estar perdendo toda a garantia que Deus tem para cada um de nós, tá? Que Deus o abençoe de uma forma poderosa, que Deus abençoe aos irmãos que estão aqui participando desta live, nesta hora da noite. Eu sei que se Deus te colocou aí, é porque Deus tem uma palavra para você, é porque Deus quer se revelar para cada um de nós. Então é importante demais que continuemos com essa prioridade, que continuemos tendo prazer no servir, sem se preocupar, né? Às vezes, paramos o propósito porque estamos muito preocupados, né? Preocupados conosco, preocupados se vamos agradar ou se vamos desagradar. Se nós estivermos no centro da vontade dele, pode ficar tranquilo, né? Pode ficar tranquilo. Mesmo que você não consiga agradar a todos, mas Deus vai estar se agradando daquilo que você estará fazendo, né? Porque sabemos de uma coisa, queridos, que cada um de nós vamos dar conta, né, de tudo aquilo que falamos, de tudo aquilo que fizemos. Vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, né? E que cada um possa ter a consciência, possa estar vivendo a palavra da forma e da maneira como ela é, ok? Sem sofrer nenhum sofisma, sem sofrer nenhuma influência de A, B ou C, nem de nenhuma igreja, nem de nenhuma denominação, mas se tivermos que ser influenciados, que possamos estar sendo influenciados pela palavra, que possamos estar sendo influenciados pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele sim é a nossa única garantia de que permaneceremos de pé no dia de amanhã. Feche seus olhos nesta hora. Vamos orar a Deus. Pai bendito, mais uma vez nós nos encontramos na Tua presença para podermos Te render graça, para podermos Te louvar, para podermos glorificar o Teu nome, porque Tu és belo, Tu és maravilhoso, Tu és conselheiro. Pai amado, nós Te exaltamos na beleza da Tua santidade. E nesse momento nós pedimos a Ti, pedimos forças para continuarmos aplicando a Tua palavra no nosso coração, para estarmos vivendo, Pai querido, as Escrituras Sagradas,
Deus eterno, que possamos estar sendo obedientes à tua voz, que possamos ser fiéis a ti a cada dia mais. Meu Deus e meu Pai, se nós estivermos passando nos montes, que possamos permanecer contigo, se atravessarmos teus queridos vales, que possamos também estar firmados em ti. Pai amado, nós não sabemos quais são as dificuldades, as lutas dos teus filhos, mas, Pai amado, entregamos a vida deles nas tuas mãos, que eles possam ser tocados por ti nesta hora, que eles possam receber, Pai amado, a bênção que precisam. Deus maravilhoso, se é fé, concede aumento de fé. Se é, Pai, um avivamento, que chegue um avivamento sobre a vida espiritual. Deus querido, se é força, que eles possam ser fortalecidos. Pai amado, mas não deixa ninguém cair, não deixa ninguém para trás, que os teus filhos possam continuar sendo cuidados, sendo abençoados de uma forma poderosa pelo teu Espírito Santo. Abençoa as casas, abençoa, Pai amado, a despensa do teu povo. Continua repreendendo toda ação diabólica sobre, Pai amado, a nossa nação. Repreenda toda a prisão, Pai querido, que encarcera vidas, que, meu Pai, não deixa pessoas avançarem nas áreas das suas vidas, não deixa as pessoas avançarem, Pai amado, para poder ter um crescimento maior, para estar firmados em Ti. Maravilhoso Deus, manifesta a Tua glória, o Teu poder. Meu Deus e meu Pai, atende a oração do Teu povo. Deus querido, que a pandemia possa passar, que as igrejas possam voltar a abrirem suas portas, que as famílias possam estar servindo a Ti, meu Deus e meu Pai, de uma maneira que nunca serviu, que o nosso entendimento possa ser aberto, que a maturidade possa chegar, meu Deus e meu Pai, sobre a vida daqueles que ainda não se acham preparados, mas continua usando os Teus filhos a cada dia mais, para que o Teu nome seja glorificado na vida de todos aqueles que acreditam no Teu poder sobrenatural. Muito obrigado pela Tua presença. Nos conceda um final de semana abençoado por Ti. É a oração que fazemos mais uma vez no nome santo de Jesus Cristo. E você diz um amém. Deus te abençoe, te dê graça e vitória. Muito obrigado aí, filhos, pela presença de vocês até aqui. Tenha uma noite abençoada. No próximo domingo estaremos às 18 horas, mais uma live, da PIB Missões, onde vamos estar com essa corrente de oração, clamando a Deus e sendo fortalecidos pela palavra. É o que nós precisamos, tá certo? Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua presença até aqui. Que a graça e a paz estejam na sua vida e na sua casa. Amém.